O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus: as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. O Pai, eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Guiada pelo Espírito Santo, a igreja cresce, fomentando, colocando fogo no coração das pessoas. Na primeira leitura, os apóstolos deram conta, Paulo e Barnabé: não está dando certo anunciar aos judeus. Vamos para outros lugares. O desprezo tornou-se uma força, e esta força também audácia e provocou alegria. De fato, todas as vezes que nos abatemos demais diante de ofensas, rejeições, ficamos presos às vezes àquelas malícias, maldades, e aí a gente vai ficando sem forças de fazer o bem, e, consequentemente, também perdemos a alegria. Então, diante de coisas que nos perturbam, nos chateiam, olhos fixos em Jesus e permitir que o Espírito Santo possa atuar em nós. Então, vejam, essa deve ser a atitude de todos nós, os cristãos, mantermos-nos firmes na vontade de Deus e sob a luz do Espírito Santo. Depois, a palavra de Deus hoje nos coloca a pensar sobre o significado de Cristo Bom Pastor. Aliás, é muito importante a gente recordar que a nossa imagem do Cristo Bom Pastor é o pastor depois da ressurreição. Ele tem entre suas mãos a ovelha e, ao mesmo tempo, ele traz as chagas do ressuscitado. Por que isso é importante? Às vezes podemos associar a imagem de Cristo Bom Pastor só enquanto ele esteve aqui. Cristo que guiou os discípulos, os apóstolos, ensinou enquanto estava vivo, cuidou das pessoas, mas não. A igreja recorda, e aqui a compreensão, já lá no Novo Testamento, é de que de fato Cristo é o bom pastor ressuscitado, ou seja, ele não nos abandonou. Então assim, primeiro a visão que o Apocalipse nos oferece, a visão do céu. Lá está o Cordeiro, o bom pastor, que cuida de nós, que vai nos reunir todos na casa do Pai. Mas, ao mesmo tempo, devemos entender que esse Cristo bom pastor é real e se realiza através de nós. Então, nós, todas as vezes que ensinamos as pessoas, cuidamos delas com carinho, que as cercamos de jeitos para fazê-las entender a vontade de Deus, não as abandonamos às suas inquietudes, então nós somos o rosto do bom pastor. Então isso deve ser um cuidado de todos nós. Às vezes pensamos, pastor é o Papa, pastor é o bispo, é o pároco, é um padre. Não, pastor somos todos nós. E temos que ter essa consciência de ensinar, de guiar e cuidar das pessoas. Então a visão do Apocalipse nos indica o Cordeiro Pascal imolado, que é Cristo ressuscitado, mas também nos lembra que eu e vocês devemos ter essa conduta do Cristo que passa pelo mundo fazendo bem. E no Santo Evangelho, nós vemos aqui então Jesus usando imagens para a gente compreender bem como é que nos aproximamos do Cristo Bom Pastor e como nós devemos proceder. A primeira imagem que Jesus usa é da voz do pastor. Ou seja, as ovelhas reconhecem a voz do pastor. Permitam-me mais uma vez usar uma analogia. Às vezes o padre vai visitar algum enfermo, chega perto do doente e pergunta, tudo bem? Aí a pessoa, uma senhora, um senhor, olha assim interrogativamente para a gente, aí o padre insiste mais alto, tudo bem com a senhora? E nada. Terceira vez, mais forte,
e nada. De repente chega uma filha ou um filho bem pertinho e diz assim: mamãe, é o padre que está aí. Ah, então é o padre, né? Ou seja, nem é surdez, é porque a pessoa que está mais no cotidiano se torna mais íntima e entende mais rapidamente a voz daquela pessoa. Ou seja, a intimidade, a capacidade de escuta sintoniza. Portanto, não se trata nem da altura nem da força da voz, mas se trata de intimidade e sintonia. É isso que Jesus está nos explicando. Para que compreendamos a sua voz, é preciso que estejamos íntimos dele. Para que quando ele ouvir, ele que também nos ouve, porque Deus é mais íntimo a nós do que a nós mesmos, diz Santo Agostinho, vai nos ajudar a entender quem de fato somos. Então, assim, filhos e filhas, sem vida de oração, sem escuta e sem escutar as pessoas, nós não somos capazes de entrar no sentido de intimidade. Quer ajudar alguém? Primeiro escuta. É isso que está dizendo a palavra de Deus. E a segunda coisa, a segunda imagem, é muito cotidiana e de crianças pequenas. Jesus vai dizer o seguinte: meu pai é maior que todos. Pergunta uma criança pequena: e seu pai? Meu pai é grandão, meu pai é o mais forte, meu pai é o mais inteligente. Jesus está nos levando para uma imagem muito paterna de dentro de nossas casas, para dizer assim: vejo, é assim que eu relaciono com meu pai, como um filho muito querido e muito amado, e vejo o meu pai deste modo. Então Jesus também está nos confiando ter uma relação afetiva e de confiança com Deus. Então assim, filhos e filhas amados, vamos pedir ao Senhor que Ele, que é o bom pastor, que não nos abandone e nos conduz, também nós assumamos este cuidado de sermos como o bom pastor, ajudando as pessoas, entrando em seus corações e suscitando nas pessoas confiança para que elas também, apoiadas em nós, cheguemos todos às alegrias eternas. Minha saudação às queridas mães, vivas e falecidas, pedindo ao Senhor que dê-lhes um coração cheio de alegria pelos seus filhos e filhas, aquelas que passam por tribulações, a consolação que vem do Espírito Santo e também da nossa solidariedade. Deus os proteja a todas e nossa querida Mãe estenda sobre vós o seu manto de amor e misericórdia.